Programa Um Novo Olhar. Olá! Uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre sempre é tempo de recomeçar. Olha que gostoso, gente! A gente sabe que ano novo pode ser também sinônimo de um bom recomeço, né? Então, reflexões de como recomeçar, tentar de novo. E eu, Fernanda Malaquias, estarei junto com ela, com a Alexandra Grassini, que vai trazer essa temática para a gente e responder as perguntinhas que vocês nos enviam. Então, antes da gente iniciar, das boas-vindas, boa tarde, Alê. Boa tarde, Fernanda. Mais um ano aqui nós juntas e junto com você, trazendo temas interessantes, refletindo juntos aqui sobre temas da vida. Muito bem, Alê. É isso. Então, para iniciarmos, né, gente, literalmente começar tudo, ano novo, programa novo, temática nova, eu gostaria de trazer a pergunta da Ana Maria de Itaquera. Ela diz assim: o ano novo é uma boa época para recomeçar? O que você acha, Boa Alê? pergunta, né, Fernanda? Eu acho que é um ano. Sempre quando a gente chega lá na passagem de ano, é tradicional de fazer listinhas, né? Ah, vamos fazer a listinha, que a gente vai ter metas para o começo do ano. E o começo do ano, ele traz uma energia renovada, ele traz uma esperança. Então, assim como na natureza tem ciclos, nós, seres humanos, também necessitamos de ciclos, né? Para que a gente consiga ali renovar as energias e entender o que começou, o que acabou, o que está indo e o que está chegando, né? Então, o que está partindo e o que está chegando de novo na nossa vida. Então, é um momento importante, sim, de você olhar e ter uma nova esperança. Para mim, esse programa, logo no começo do ano, fala aí de esperança, né? Que é justamente você recomeçar. Então, recomeçar muitas vezes uma empresa que não deu certo, um negócio, um trabalho, um relacionamento, uma faculdade. Às vezes, quantas pessoas começam várias faculdades, né, e depois param. Então, assim, é tempo de recomeçar, sim, seja lá qual seja o seu tema. Boa, Alê, boa. E olha, eu já vou seguir aqui com o André da Vila Prudente. Obrigada, André, também pela sua pergunta e obrigada a todos também que estão mandando para a gente, né? Mas ele diz assim, o André, quais sentimentos traz um recomeço? Olha que interessante, Ale, adentrando o campo dos sentimentos e das emoções. Exatamente, como a gente falou aqui, né, desse sentimento de esperança, né, trazer assim uma alegria na alma, né, de você olhar e ver que pode ser possível. A gente vê na história, né, nações que se reergueram após guerras mundiais. Então a gente fala tanto do individual como do coletivo. Né? Então, a gente observa, por exemplo, países que passam por terremotos, por situações climáticas difíceis, e depois as pessoas se unem ali para reconstrução. Então, quando você fala assim, puxa, tudo aquilo que eu fiz fica como aprendizado, isso é importante você entender qual foi o aprendizado, né? E agradecer. Então, acho que tem um aprendizado e a gratidão por aquela história que passou. E aí sim, você traçar novas metas, novos objetivos, e isso traz um sentimento dentro de você de esperança mesmo, de você falar, puxa vida, é possível. Não é porque aquela tentativa que eu fiz num trabalho, que eu fiz num negócio, que eu fiz num relacionamento, não deu certo, que eu não tenho mais esperança na minha vida. Então, para mim, esse sentimento, né, de essa nova energia, principalmente aí de esperança, de alegria, de fé, são os principais que aparecem aí nessas situações em que a gente fala assim, vou começar de novo. Isso é muito legal, né, Ale? Acho que você trouxe dois elementos fundamentais que devem fazer parte, né, e estar presente quando falamos dessa reflexão de recomeçar, né? O aprendizado e a gratidão. Então, isso é muito legal. Olha, que show, Ale. Eu vou seguir aqui com uma pergunta da Paula, Paula de Santo Amaro. Ela diz assim: parei de trabalhar quando casei e tive filhos. Agora me separei e não sei como recomeçar a vida e o trabalho.
Olha que interessante, Ale. Pois é, Fernanda, eu escuto, né, muitos casos, principalmente de mulheres, que ao casarem, a terem filhos, né, então elas assumem um papel de dona de casa. A gente já falou em outros programas, é sim também uma experiência, né, é uma experiência importante que agrega muito aprendizado à sua vida e precisa ser valorizado. Só que, por exemplo, nesse caso que a ouvinte está passando, ela parou de trabalhar e aí tem o luto do casamento, do fim de um relacionamento. E quando a gente passa por momentos assim, é importante, né, a gente trabalhar algo que é justamente esse luto. Então, tem uma psicóloga, né, Elizabeth Kubler-Ross, que ela estudou durante muitos anos, a Fernanda também, né, a Fernanda conhece bem o trabalho dela, e ela fala da curva do luto, ou da mudança, que é justamente os sentimentos, as emoções que a gente passa e que é importante passar num momento desses para você poder recomeçar. Porque aí não tem como recomeçar se você não entrou em contato com aquela dor, né, do que foi. Então, principalmente em um casamento, uma longa relação, quando ela acaba, né, tem lembranças. Então, tinha expectativas, então tem um luto também, assim como quando a pessoa ela sofre a questão da demissão após muitos tempos numa empresa. Então, aqui, como que é? Quais que são as emoções dessa e sentimentos, né, da curva da mudança ou do luto da Elizabeth Kubler-Ross? O primeiro é o choque, é quando você recebe a notícia. Em algum momento você recebeu a notícia que essa relação realmente ia terminar, ia ter a separação, né? Você e o seu companheiro tiveram um momento ali, é um momento de muita dor. Então, esse é o choque do momento, e olha, acabou. Logo depois vem a negação, e a negação é quando a gente fica assim, eu acho que não é verdade, eu acho que vai voltar, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Depois o sentimento, a emoção, o sentimento da raiva, né, que é quando você fala, puxa vida, né, me dediquei tantos anos, né, a esse casamento, né, a essa relação e agora acabou. E depois, aí nessa curva, né? Então a gente está passando pelos elementos da curva, né, Fernanda? Vem a barganha, que é quando a gente começa assim, puxa, se eu tivesse feito algo diferente, puxa, será que não teria terminado? Depois a tristeza ou depressão, que é quando a gente entra em contato com a tristeza no fim daquele relacionamento, até chegar na aceitação. Então, pontos importantes: passar pela negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E olha, querido ouvinte, essa curva não é exatamente nessa ordem, ela pode acontecer numa ordem diferente, pode acontecer ao longo de um dia ou num período de tempo. Em uma hora você vai sentindo, né, tudo isso. Então é importante você entrar em contato, né, com todos esses sentimentos, passar pela essa curva da mudança ou do luto para poder recomeçar efetivamente já aceitando essa nova situação na sua vida. Perfeito, Ale. Isso é muito interessante, né? Porque é, traz até um olhar de auto-amor, de mais, né, com calma, de cuidado com você mesma, né? Quando você olha para essa curva, fala, então calma, eu estou num processo, estou passando por um processo, né? Que é feito por etapas. E nisso que nós estamos falando, muitas das vezes, né, nesse processo de recomeçar, nós podemos sempre, às vezes, olhar para o que deu errado, né? Aonde nós falhamos, aonde poderia ter feito melhor. Mas, como a Lê está trazendo, o importante também é você olhar para o futuro, na retomada, no recomeço, né? E se você sentir necessidade de um suporte para passar por esse processo, que é um processo, essa reflexão, gente, eu gostaria agora de dar uma pausa na nossa conversa para falar que nós aqui do Instituto Evoluir temos também esse espaço que vai oferecer esse suporte para você, né? Então, o Instituto Evoluir, ele conta com uma equipe de profissionais que podem te ajudar a passar por esse processo, ok? Então, quero reforçar aqui a nossa parceria, né, que nós temos com a FEAL,
E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto. Legal? Então, eu deixo aqui para você que está nos assistindo um convite também para fazer parte dessa rede do bem, né? Que compartilha o bem tanto na Rádio Boa Nova quanto na TV Mundo Maior, ok? E aí, gente, eu também gostaria de expandir e falar de uma campanha muito bacana que está no ar, que é a campanha Boa Nova Depois da Tempestade, um novo amanhecer. Nós estamos falando de recomeço, né? Olha que legal. Gente, essa campanha é assim, a Rádio Boa Nova, ela tem que continuar com o sonho de ir para EFM. E nós precisamos de você para reconstruirmos juntos as nossas estruturas e seguirmos nessa jornada. Então, em novembro, no mês de novembro do ano de 2023, o estado de São Paulo ele foi atingido por fortes chuvas e ventos que chegaram em até 103,7 quilômetros por hora. Em Guarulhos, as estruturas da transmissão da Rádio Boa Nova foram afetadas por essa tempestade. Então, o vendaval ele provocou diversas situações, como queda, né, das nossas antenas, afetou também a nossa estrutura física e elétrica, né, que estava sendo preparada para fazer a migração da AM para a EFM. Então, essa tragédia meio que prejudicou a nossa realização do nosso sonho, ok? Então, fica aqui para vocês um convite a nos ajudar. E aí você pode fazer uma doação por um Pix, que é o Pix da campanha, que é um e-mail, que é campanha.fm.pix@feal.com.br, ok? E para mais informações, você também pode ligar para nós pelo número 0800 120 1838, ok? Ale, vamos seguir aqui a nossa conversa. Eu vou puxar a pergunta do Carlos de Sorocaba. Que delícia! Um beijo para todos de Sorocaba. E ele diz assim: sinto que é tarde para recomeçar algo na minha vida. Tenho 60 anos. Será que ainda é possível? Interessante também essa pergunta dele, né, Ale? Muito interessante, Fernanda, porque assim, existem muitos artistas, atores que começaram carreiras aos 50, 40 e até 60 anos, até com mais de 60 anos. Eu mesmo já fiz processos de transição de carreira para pessoas com 60 anos que chegavam e falavam assim: puxa vida, eu não quero mais trabalhar dessa forma, eu quero trabalhar de outro jeito, ou, puxa, não, isso não está legal na minha vida, eu quero transformar. Então, aqui, ao longo, né, de tantos anos que eu estou no Instituto Evoluir, eu já vi muitos casos de pessoas que nessa idade, né, com 60 a mais, 50 a mais, 40 a mais, falam assim: olha, eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida. Eu quero mudar minha profissão, ou eu quero fazer algo diferente, e sempre é tempo. Então, porque semana passada eu estava conversando, né, com algumas pessoas, e as pessoas falaram, e aí surgiu uma reflexão na conversa assim: enquanto estamos respirando, temos vida e tudo é possível. Então, no início de ano, esse tema traz justamente esse olhar. E aqui, como a Fernanda reforçou, né, a nossa parceria, aqui no Instituto Evoluir nós temos vários tipos de atividades que as pessoas podem buscar, né, uma terapia, conversar com um psicólogo, conversar com um coaching, de repente fazer até uma dança terapia, uma yoga, que vai ajudar a pessoa, porque a entender quais os possíveis caminhos para recomeçar. Imagina, né? Quanto mais com 60 anos, a pessoa tem muita experiência. Então, tem muita experiência de vida, muitos aprendizados ali para colocar a serviço no mercado, né? Tanto seja no mercado de trabalho, como seja até numa vida, uma vida na sua vida emocional, né? Buscar um parceiro, uma parceira ali para estar compartilhando a vida juntos, por que não? Isso é muito legal, Ale. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? É verdade, às vezes a gente tem
uma ideia pronta, né, mentalmente, do que seria um recomeço. Mas muitas das vezes a nossa postura de abertura perante o processo, de entender o que será que a vida está trazendo, quais são as possibilidades, isso ajuda a gente também a passar, né? Então, às vezes o recomeço, ele não é tão moldado mentalmente, uma ideia já projetada, mas um processo de leveza, de fluir, né? De se abrir para as possibilidades também da vida, né, Ale? Achei super interessante isso, viu? Olha, eu vou puxar a Michele de São José, ela fala assim, ela pergunta, como é o recomeço na visão espírita? Ale? Esse é, na visão espírita, eu sinto que assim, a gente está sempre em evolução. A gente está sempre aprendendo. A gente tem o quê? A gente tem o nosso próprio livre-arbítrio. Então você está fazendo escolhas momento a momento da sua vida. E cada dia, quando você acorda, é um momento de recomeçar. É uma nova escolha que você faz. Por exemplo, às vezes a gente percebe que tem uma pessoa que reclama muito. Mas pensa bem, se em vez de reclamar, essa pessoa começar a acordar todo dia e agradecer. Agradecer por estar viva, agradecer ao ar que respira. Eu aqui no Instituto eu sempre escuto, algumas vezes eu já escutei a Delmar falando isso, né? Imagina você agradecer pelo ar que você respira. Quando você acorda, a respiração é algo natural, mas imagina se você começa a agradecer. Então, inclusive na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, ele fala que é dado ao espírito a liberdade de escolher, e Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, quando a gente faz escolhas, e como nós somos espíritos em evolução, nem sempre a gente acerta, né, Fernanda? Às vezes a gente erra no meio do caminho, né? Às vezes a gente coloca expectativa demais em alguma pessoa, né, num companheiro, num trabalho, numa amizade, e às vezes se decepciona. Então, olhando aí pela visão do Espiritismo, a gente pode escolher sim em agradecer também aquele insucesso, o que não deu certo, porque muitas vezes a gente quer tanto que algo aconteça e quando dá errado a gente fica reclamando, aí passa um tempão reclamando, só que a gente não olha para as outras coisas que vieram, para as outras, você falou a palavra abertura, Fernanda, eu gosto muito dessa palavra, para as outras aberturas que a vida trouxe, porque se eu parei de colocar tempo e energia em algum trabalho ou num relacionamento, se abre para olhar para outras coisas na minha vida, né? Então sempre tem aí aberturas, não é mesmo, Fernanda? Uma vez eu estava lendo um livro, acho que é da Joana de Ângeles, que ela fala, né, que o recomeço é uma arte. Então, recomeçar é reconhecido como uma arte. E, se eu não me engano, também tem uma passagem assim no Evangelho que diz. Mas eu achei bonito, né? Lembrou, enquanto você estava falando, veio a frase do livro, assim. Ela traz muito essa questão de você reconhecer que sempre, sempre há uma possibilidade de começar de novo, de olhar por uma forma diferente, às vezes, né, de reconhecer um aspecto em você diferente, né, de se olhar no espelho de forma diferente. Então, nós estamos a todo momento vivendo esse recomeço, né, vivendo esse processo constante de renovação, de recomeçar. Então, isso é legal trazer, né, Ale, principalmente no início do ano, né? A gente já entra na reflexão, já mergulha. Ale, agora nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, falta pouco, mas ainda aproveitar o tempo que nós temos aqui, eu gostaria de trazer para você, se você tem, perguntar para você se você tem alguma indicação de livro, de filme, de série legal nesse tema que a gente possa curtir e mergulhar nesse início de ano. Sim, tem um filme que eu assisti que é muito interessante, que chama My Happy Family, que é Minha Família Feliz. É um filme de 2017.
É muito interessante esse filme porque são membros de 3 gerações de uma mesma família, né, vivendo juntos. E a dona de casa, né, então a mulher que daquele lar, quando ela faz 52 anos, a Mariana, Manana, na verdade, que ela chama a personagem do filme, ela resolve sair de casa e ela resolve morar sozinha. Então ela não tá no novo relacionamento. Ela simplesmente ela resolve fazer uma mudança na vida dela, recomeçar. E ela sai de casa e ela vai morar sozinha. E aí vai mostrando, né, os momentos em que ela está ela com ela e até como aprendizado para depois ver o que, que vai ser o futuro. Então, esse filme, como quando eu assisti, eu achei bastante surpreendente, porque um dia do nada, essa mulher, que ela é mãe, ela é filha, ela é esposa naquele lar, ela resolve simplesmente alugar um espaço e viver naquele espaço sozinha para se entender, para se reconhecer, é um recomeço na vida dela, né? Então, esse filme é bastante interessante e, como a gente sempre fala, né, gente, tá na dúvida? Abre o Evangelho. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que ali vai vir uma resposta importante para o momento que você está passando. Perfeito, isso é real, viu, Ale? Verdade. Gente, só voltando na minha fala anterior, eu comentei do livro, né, e não falei o nome, então desculpa. O livro é Filhos de Deus, Filho de Deus, tá? Da Joana de Ângeles, com psicografia do Divaldo Franco. E é bem legal, indico, assim, é um livrinho da minha mãe que eu peguei para ler, gosto muito. É, e ele fala, né, a Joana de Ângeles vai trazendo até a própria reencarnação quando a gente fala de recomeço, né? É um aspecto também. Então, muito bem, Ale. Olha, vou passar para você fazer com tempo, tranquila, as suas despedidas. Sua fala final. Ah, é uma alegria sempre estar com você, Fernanda, muito querida, parceira de muito tempo aqui no Instituto, né? E gostaria de fazer uma apreciação para Fernanda, que é o primeiro programa que eu faço com ela, que agora ela é formada psicóloga, ela se formou na faculdade. Então, parabéns, Fernanda. Ao longo de muitos anos a gente vem acompanhando aqui a sua jornada, né, na faculdade de psicologia, agora como psicóloga. Então, uma apreciação para você, Fernanda. Te admiro muito pela sua perseverança em recomeçar muitas coisas na sua vida, viu? E uma alegria imensa que esse ano de 2024 possa ser um ano de muitos recomeços felizes, porque nem sempre o insucesso, né, é só tristeza, ele pode te trazer alegria e novas aberturas e novos momentos aí e felicidade na sua vida. Muito obrigada e muito obrigada a toda a equipe técnica também que está aqui sempre junto com a gente. Gente, olha, esse programa está sendo muito especial. Primeiro programa que eu sou, que eu terminei minha faculdade, né? E agora me titulo e sou psicóloga. Tive a honra de terminar o processo de formação. Então, muito obrigada, Lei, pela sua apreciação, recebo. E está sendo um recomeço também para mim, né? Você termina um ciclo, que é a faculdade de 5 anos, a minha foi, e aí agora você tem que pensar, né, e começar a elaborar e sonhar para um outro ciclo que se abre, né? Então, olha que gostoso. Eu também estou vivendo esse recomeço. Tudo que nós falamos aqui vai servir para mim, ó, que delícia. Gente, das palavras da Lê, eu faço também as minhas. Acho que possamos aproveitar essa época, né, para trazer mesmo esperança, né, para esse renascer, para esse recomeço no nosso coração, né, mas que possamos recomeçar com paz, com confiança, com determinação e se abrir para esse novo ano que está chegando, né, com garra, sem tanto medo, às vezes, de lutar, porque a gente sabe que no processo, a recompensa, no final desse processo, a recompensa é nossa, né? Então, quero agradecer, obrigada, Lê, por ter colocado como sugestão também, né? E a gente ter essa troca aqui nos programas durante o ano passado e agora esse ano, espero. Foi muito gostoso.
Quero agradecer também à equipe de produção do programa Um Novo Olhar. Muito obrigada por todo o suporte de vocês, que sempre nos deram e ainda permanece firme e forte. Então, o pessoal da técnica, Thaís, Cabenguele, Gina, todo mundo, gente, obrigada mesmo. E esperamos vocês aí na próxima semana com um programa, assim, imperdível. Mais um tema legal, que eu tenho certeza que vai ser oportuno e rico de aprendizado para todos nós. Obrigada, gente. Até lá. Você acompanhou Um Novo Olhar.